Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Carvalho, eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre Idade Média, que é o nosso tema dessa rotina 8, certo? A gente vai entender um pouco mais o que é esse começo da Idade Média, como é que ela se formou, como é que ela se criou. É um assunto bastante extenso, com bastantes detalhes, e por isso a gente vai tentar fazer de uma maneira bem rápida, bem simples, mas também consiga passar para vocês o básico do que é o começo dessa Idade Média, certo? Então, vamos lá para a aula. Pois bem, pessoal, Idade Média, né? Idade Média é um dos períodos históricos que vocês já viram ano passado, né? A divisão da história em 5 idades diferentes, né? Aqui nós temos a primeira, que é a pré-história, e a Idade Antiga. Essas duas idades vocês estudaram no ano passado, sexto ano. A Idade Média, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Idade Moderna e Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é a nossa idade atual, certo? Perceba, pessoal, que a Idade Média é um período bastante longo da história, de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo, ou seja, quase 1000 anos aí de história. Então é bastante tempo, por isso que o assunto é bastante delicado, bastante complexo um pouco, né? Mas essa aula a gente vai deixar bem tranquilo, bem fácil para vocês, certo? Pessoal, só para a gente começar a nossa indagação, né? Então, por que há diferentes idades, né? Porque cada idade, idade antiga, idade média, idade moderna, a forma de se viver, de se comportar é diferente, o pensamento é diferente. Então, tudo é diferente, a realidade é muito diferente. Portanto, o jeito de se viver na Idade Antiga é totalmente diferente do jeito de se viver da Idade Média. Tem algumas semelhanças, mas tem muito mais diferença. Por isso que são idades diferentes, certo? A Idade Antiga e a Idade Média tem algumas diferenças que eu estou apontando para vocês agora nessa imagem, tá? O começo da nossa atividade é essa, inclusive. Perceba que aqui, no seu lado esquerdo, nós temos Roma no século III, ali no ano 201 a 300, e perceba que tem bastante diferença com a sua imagem da direita, que também é Europa, também é o mesmo local, é Europa, só que um pouco mais para frente, já é século V em diante, então ano 400 em diante, e a diferença é gritante, pelo menos para mim aqui como professor para vocês, a diferença é bem grande, a gente já vai falar sobre elas já, então. Então, aqui, na Idade Antiga, em Roma, você vê cidade, calçamento nas ruas, o pessoal trabalhando com comércio, né, monumentos, construções, enquanto 100, 200 anos depois, você vê, no mesmo lugar, o pessoal já não mais morando em cidades, pessoa morando já no campo, fazendo plantação, agricultura e morando perto de um castelo, ou seja, e não numa cidade. Quer dizer, professor, então, que na Roma Antiga não existia fazendas? Existia, mas muita gente morava na cidade. O valorizado na Idade Antiga era morar nas cidades. Já na Idade Média, o lance era morar no campo, quase ninguém morava nas cidades. Tinha também, mas muito pouco. Então perceba que, como são formas de viver muito diferentes, são idades diferentes. Idade Antiga e aqui, Idade Média, certo? Bom, pessoal, como é que começa a Idade Média? O que define o fim da Idade Antiga? Bom, basicamente o Império Romano. O Império Romano é o último grande império da Idade Antiga, certo? E quando o Império Romano acaba, também acaba a Idade Antiga, ok? Perceba que o Império Romano era gigantesco, só que ele começa a se enfraquecer muito, enfraquecer demais. E quando ele fica extremamente fraco, ele não consegue mais ter um exército forte, um exército dominador, ele começa a se fragmentar, ele começa a se dividir em dois, e aí começa a ter muitas invasões de outros povos, né? No caso, os povos germânicos, são povos europeus, mas que viviam aqui, onde eu estou apontando para vocês, do lado de fora do Império Romano. Eles começam a invadir constantemente, o tempo todo, a partir dos anos 200 ali, e ele chega a quebrar o Império Romano. O Império Romano ele vai ser só essa parte aqui que eu estou apontando para vocês. Vou voltar um slide. O Império Romano ele vai ser só essa parte rosa, para se chamar Império Romano do Oriente,
que a gente está vendo aqui, ou então o Império Bizantino, também é um tema de uma aula nossa, e toda essa parte que é o Império Romano Ocidental, do Oeste, que é essa parte amarelinha aqui do slide, ele vai ser agora Reino Germânico, isso não tem mais nada romano, certo? O final do Império Romano é em 476, quando Roma é invadida e derrotada. Por isso que essa idade, aí estou indo para esse slide, por isso que o final da Idade Antiga, olha aqui, é em 476, quando Roma cai. Quando Roma cai, pessoal, os romanos e os germânicos, esse povo invasor, vão se misturar e vão fazer uma nova sociedade, que não é mais romana, também não é mais germânica, é uma mistura dos dois. E por isso que começa a Idade Média. Então, relembrando, pessoal, a Idade Antiga acaba com o Império Romano, quando ele cai. A Idade Média é o começo dessa mistura dos dois povos, dessas duas culturas. Só que isso não se dá do dia para a noite, gente. Não é porque é 476 que o pessoal acorda e fala, nossa, estou na Idade Média. Eles não sabiam. Foi com o tempo, essa mistura demorou vários séculos e aí formou uma nova forma de viver, que é a forma de viver da Alta Idade Média. Como é que a gente chama essa nova forma de viver que veio dessa mistura de dois povos? Se chama feudalismo, ou modo de vida feudal, ou modo de vida em feudos, tá bom? Isso é a marca da Alta Idade Média. Ah, só um instantinho, desculpa aqui. A gente falou que a Idade Média tem 1000 anos, né? Muito tempo de duração, pessoal. Por isso que a gente divide a Idade Média em duas partes. A que a gente está falando agora, que é a Alta Idade Média, o começo, né? Então é quando começa a ter a mistura dessas duas culturas e começam a fazer o modo de vida em feudos ou feudalismo, certo? A Baixa Idade Média é do ano 1000, um pouquinho para frente, até o final da Idade Média. A gente vai discutir isso em uma outra aula, certo? Lembre-se que esse vídeo é para ser um vídeo mais curto, tá? Então, gente, o que foi essa nova forma de ver na Alta Idade Média, depois que o Império Romano acabou? Vamos ler esse textinho que a gente já vai explicar bastante para vocês. As invasões germânicas atacavam o território romano do Ocidente, principalmente as cidades. As cidades, pessoal, porque elas eram muito ricas, e aí os germânicos iam lá e roubavam as cidades, e o pessoal ficava morrendo de medo e começava a fugir. Aí, volta no texto. Aterrorizada, a população se desloca para o campo. Então a galera começa a ir tudo para a zona rural, porque a cidade não é mais segura, a cidade agora é muito visada pelos germânicos. Mesmo com a formação de novos reinos na Europa, os reinos germânicos, os conflitos por território permanecem o tempo todo. O tempo todo começam guerras, continuam as guerras, criando a necessidade da proteção em castelos e da vida isolada em feudos, que são pequenas comunidades, pessoal, controladas, dominadas pelos nobres germânicos, por esses guerreiros, ou até mesmo pelos religiosos, o clero. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, 4 pontos aqui definem esse modo de viver em feudos, ou feudalismo. Primeira coisa, modo de vida rural. Segundo ponto, são dominados pelos reis e pelos nobres, né? São a classe que luta, são esses caras que estão aqui do lado. Eles dominam essas terras conquistadas e impõem o seu modo de viver ali. Quem trabalha são os servos, a servidão. Eles vivem trabalhando para esse pessoal da guerra, para os guerreiros, né? Então nós temos uma elite guerreira e as pessoas mais pobres trabalhando para esses guerreiros, são os servos. E a economia, pessoal, é sempre agrícola. O comércio sumiu, muito reduzido, tá bom? Vamos falar um pouquinho de suzerania e vassalagem, como é que eram esses guerreiros, como é que eram esses cavaleiros medievais. Pessoal, suzerania e vassalagem é uma forma de dominar o território, certo? Por isso eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês. Nesses reinos germânicos que se formaram,
perceba que eles são bem grandes. Então, o reino dos francos é um reino grande, o reino dos burgúndios é um reino grande. Mesmo que eles façam um reino, essas guerras continuam, como eu tive no textinho, né? Então, o tempo todo tem conflito ali, o tempo todo tem guerra. Então, o rei, o burgúndio, o rei dos francos, eles não têm sossego, eles têm que estar o tempo todo em luta. Só que eles não conseguem, é muito território para eles administrarem. Então, o que, que o reino dos francos, principalmente, ele começa a pensar? Eu vou dividir o meu território com os meus principais guerreiros, que eu vou chamar aqui de nobres, tá? Usar a alta nobreza, são os principais guerreiros. E o rei fala o seguinte: guerreiro, nobre, faça um exército e vai para lá, num território, cuidar desse território para mim, no meu lugar. Eu vou proteger você, por conta que as guerras não param, então você vai precisar de outros exércitos, eu vou te fornecer. Só que em troca, você vai administrar esse território para mim como se fosse meu. E você vai ser fiel a mim, leal a mim, e você não vai criar uma independência, esse território, você vai continuar sendo o meu empregado, né, o meu auxiliar. Então, vamos voltar para lá. O que, que é essa relação de suzerania e vassalagem? É o segundo ponto aqui. O rei precisa de auxiliares para ajudar a administrar os novos territórios, que são enormes. Então, o rei ele vai doar uma terra, que já chama feudo, para esse nobre guerreiro. E esse nobre guerreiro vai defender essa terra para o rei em nome dele. Em que eu estou vendo aqui, nesse cantinho direito aqui, tá bom? Então, ele vai doar o feudo e o nobre vassalo vai cuidar do feudo para o rei, né? Dando fidelidade. E quando o rei precisar entrar numa guerra, esse vassalo se comprometeu a ir ajudar o rei, tá? Levando o exército. Então, quem manda, de fato, nos reinos não é o rei, mas sim os nobres. Eles são os que vão mandar de fato. Eu boto aqui por último. Nobreza forte, o reino é forte. Quanto mais o rei distribuir essas terras para os nobres, nobres fortes, mais o reino dele vai estar protegido, tá bom? Aqui, pessoal, é uma imagem do feudo, bem simples. Aí o nobre vassalo ganha essa terra do rei. O nobre vassalo constrói um castelo para proteger a terra que o rei deu para ele. Lembre-se, né, que essa era a missão do nobre. E o nobre vai ter um monte de servos aqui trabalhando nessas fazendas, nessas terras, para poder sustentar o feudo que ele ganhou, certo? Servidão, pessoal, já estamos terminando nossa aula. A servidão, aqui nós temos aqui o nobre, o senhor feudal aqui, e é bem o que vocês estão vendo nessa imagem, certo? O nobre, ele deixa as pessoas viverem na terra dele, os romanos derrotados, entre outros povos que não são guerreiros. Vocês podem viver na minha terra, eu dou proteção para vocês no momento de guerra, isso é importante. Só que em troca vocês trabalham para mim. Eu não pago nada a vocês, vocês trabalham para mim. E vocês vão construir o castelo, construir os muros, construir tudo, e vão me dar comida. Em troca, eu protejo vocês das invasões, certo? Então, de uma certa forma, o nobre, como é o dono da terra, ele está explorando essas pessoas, né? Vai ganhar muita coisa em troca e vai devolver a proteção para as pessoas. Lembre-se que o servo não é escravo. O servo não pode ser vendido, né? Como um escravo pode, né? Então, os servos têm mais direitos aí. Pessoal, só para ilustrar aqui, então, a sociedade, aponta os principais são os religiosos, e embaixo são os guerreiros, né? O rei, suzerano, vassalo, tá todo mundo aqui. E por último, os servos, são esses que trabalham para todas as duas classes superiores. Então, esse é o clero, o religioso, faz parte da elite, assim como o nobre. Nós vamos falar mais do clero numa próxima aula, tudo bem? E aqui embaixo nós temos o camponês, o que trabalha, o que sustenta todo mundo aí. Muito bem, pessoal, atividades de hoje. Comecem sempre pelo cabeçalho, ok? Como está aí. Nós vamos resolver 5 questões na aula de hoje. Copie o enunciado e embaixo coloque a alternativa correta. A número 2, vocês vão copiar o enunciado também, responder verdadeiro ou falso. E embaixo vocês vão colocar a letra A, V ou F, B, V ou F, até a letra D.
A número 3 é assim como a número 1, copie o enunciado e coloque embaixo. Resposta correta, a letra, aquela que você escolher. A número 4 e número 5, vocês vão responder com um pequeno texto, tá bom? Retirando partes do texto que vocês estão consultando para responder a 4 e a 5, tudo bem? Certo? Então, até a próxima aula e até mais.